vida plana. É uma epígrafe de Antônio Rizélia. Somos todos quase outros no quase mesmo. A vida plana, o que ela é, se não é nada? As palavras o que são, quando são as palavras que são, e seu sentido o seu sentido e nenhum outro. O que é o homem que fala aquilo que fala? Não é nada. Porque a vida não é plana e toda palavra é todas as palavras, tanto mais belas e perfeitas, quanto mais houver sentidos e valores e interesses o homem é. No entanto, a impressão é outra. Os verdadeiros homens estão na vida plana e nos falam o que nos falam, e o sentido do que dizem é o sentido do que dizem, e suas palavras são as palavras que são. Nesse instante, a vida é plana, e no seguinte, a vida é outra, em que nos arvoramos a falar atabalhoadamente do sentido das palavras e daquilo que falavam os verdadeiros homens. No entanto, a impressão é outra, porque a vida não é plana. Palavras não são palavras, nem sentido, seu sentido, se não são a aparência de valores e interesses que se diriam em outras palavras que não se diz, diferente das palavras que se diz, que se diriam em outras palavras que não se diz, diferente das palavras que não se diz, que se diriam em outras palavras que não se diz, sem que nunca se possa, graças a Deus, dizer tudo. Mas a vida plana existe, e não é uma hipocrisia de aparências, não é plana, e nem simplesmente no crédito dos crédulos e dos loucos. Eles também se desviam da vida plana, como todos se desviam dela e evitam, desacreditam aquilo que acreditam para acreditar em si, que soberanamente desacreditam e assim não se afogam. Mas a vida plana existe em toda palavra verdadeira, em toda palavra que é todas as palavras e ela mesma, e em todo novo sentido da palavra e ele mesmo, em todos os sentidos, ela mesma, a falada de que os homens soberanamente se apoderam em valores e interesses que eles são e eles mesmos, vida plana que não é, para si mesmos, vida plana, para si mesma, vida plana, porque a vida não é plana, não é plana, não é plana. Porque a vida não é plana, num monótono trabalho que repete rotinas e nos fascina em transformações. Porque a vida não é plana na monótona poesia que repete sontidos e nos fascina em reflexões. Porque a vida não é plana na monótona religião que repete rituais e nos fascina em revelações. Porque a vida não é plana na monótona ciência que repete explicáveis e nos fascina em contemplações. Porque a vida não é plana, não é simples nem ascética, não é suja nem ascética, não é pura nem impura, não, a vida não é plana. No entanto, a impressão é outra. As palavras são melhores que os atos. Melhor que agir com palavras, melhor crê-las. É melhor saber que as palavras. Melhor que saber as palavras, melhor saber-lhes os sentidos. Melhor saber saberes. A vida plana, melhor que a vida. Melhor que valores e interesses, melhor crê-los. Porque valores e interesses não são melhores se não estão na vida plana. No entanto, a impressão é outra. Não se fala o que não... Não se faz o que não se faz. Não se diz o que não se diz. E fale-se o que se fale. Para os números, tudo é possível. Para os pecadores também. E se existe a vida plana, existe como refúgio, como rebotalho ou estorvo. Não existe a vida plana, não que não exista, não pesa, não conta, não compensa, só recompensa os fracos, nem os crédulos, nem os loucos,
mas quem se refugia no refúgio, no rebotalho, no estorvo, que não conta, não pesa, que não compensa, porque não se diz o que não se diz, porque não se faz o que não se faz. Artistas e criação não se entendem, porque artistas não se entendem, e porque não se entende o que não se entende, que não se entende. E ao contrário do fim, não se entende o que se entende, como artistas não se entendem, e assim não se entende o que não se entende, que se entende, até o fim dos artistas. Trágica a beleza trágica, que não é aquilo que não é. Já disseram, a palavra escrita somente serve à dominação da massa. Palavra escrita que domina a dominação, que serve à servidão da massa, que domina a servidão da palavra escrita. Já disseram, e escreveram inclusive. Mas o que for que não é nada, não se escreve a vida plana, nem também é possível lê-la, nem por crédulos, nem por loucos, sem valores e interesses, porque não se escreve sem plano, não é plano. Não se desenha sem planos, nunca se canta sem planos, nem ninguém dança sem planos. Não é plano, não é plano. E se existe a vida plana, é no plano a vida plana, nunca antes nem depois, na ordem da pura intenção, que o impulso antecede e que os atos transformam. E se existe a vida plana, existe como sentido, que não existe sem palavra, e existe como a palavra que não existe sem fala, e antes de tudo ela existe como a intenção de quem fala, que não está na pergunta, que não está na resposta, mas sempre está na resposta, que sempre está na pergunta, sem sequer existir. No entanto, a impressão é outra. Só existe a vida plana. Só ela que se transmite. Só ela que permanece. Sobrevive a vida plana. Ressuscita a vida plana. A vida não é igual, a fala não é igual. Não são iguais as palavras, nem é igual o sentido de quem fala e de quem ouve. Sempre guardando valores e interesses. Sempre supondo valores e interesses. Nem aquilo que se escreve não é igual pelo tempo. Não é plano. Letra morta, a vida plana. Só a morte sobrevive. Só a morte sobrevive. Na vida plana que liga e, quem sabe, determina na vida que não é vida. Não é vida a vida plana. No entanto, a impressão é outra. A vida plana, o que ela é se não é nada, e nada existe além da vida? O que é o homem que fala além do homem que fala? As palavras, o que são e seu sentido, além do confronto de segundas intenções. Não há nada além da vida, nada além a vida plana, e nada além de aparências das segundas intenções que se diriam em outras palavras que não se diz, graças a Deus. Mas a vida plana existe, não aquela que se vive de aparências, não é plena. Não, a vida não é plena, não a vida, não é plana. Invertida, inversa, invera, não a vida é plana. Natureza, a natureza. Natureza humana, humana. Não, a vida não é vida. Não há vida, a vida é plana. Todo homem verdadeiro, todo homem de verdade, todo homem, quando fala, as palavras, seus sentidos, vida plana, a vida plana, não se eleva além da vida. E nada se leva da vida se não se pode deixar. Esperança pela vida, esperança plena a vida, esperança a vida plana. No entanto, a impressão
interpretação é outra.